É o programa Mão na Mesa. Que bom poder estar com você e hoje um convidado muito especial, Allan Kardec Alves Pinto, um dos maiores reveladores de talentos do futebol goiano. Simplesmente, Fernandão começou nas mãos dele. Seja bem-vindo, Allan, que é o programa Mão na Mesa. É um prazer estar com você, Nilton, e outra grata satisfação é esse seu programa agora, Mão na Mesa, dando oportunidade a todos e mostrando o valor e o trabalho que cada um tem desenvolvido. É um prazer imenso estar com vocês aqui no programa Mão na Mesa. Valeu, esse Allan Kardec. Eu tive o prazer de conhecer o Allan quando eu estava dando os meus primeiros passos na comunicação. E o Mão na Mesa hoje está sendo feito aqui direto da Vila Olímpica. Allan, quantos anos dedicado às categorias de base do futebol goiano? Oh, que satisfação em falar, hein, viu, Nilton? Já são 35 anos no ramo do futebol e com todas as dificuldades que a gente passa, já passou, passa, a gente trabalha com maior satisfação, com alegria, com prazer. E às vezes trabalhos desenvolvidos anteriormente, como a gente cita mesmo, né, o nome do nosso finado e renomado Fernandão, nos deu muita responsabilidade e nos deu também e deu também esperança aos pais, aos jovens, né, que cada um às vezes procura a gente com aquela esperança de se tornar um Fernandão na vida, né? E por isso que a gente não pode parar com o trabalho, tem que dar continuidade e nós não sabemos quem se revela e colocar na cabeça de cada um que ele tem condição de ser um Fernandão ou talvez mais ainda. Aqui no programa Mão na Mesa, por que essa prioridade em trabalhar com garotos e não no profissional? Olha, até às vezes parece que é uma coisa que se tornou, vamos dizer, hereditária, né? Porque a minha mãe, ela tinha creche, cuidava muito de criança. Meu pai, para quem vive em Goiânia, deve ter conhecido, que era o João Batista, dono do Lar de Jesus, Centro Espírita Lar de Jesus, ali no bairro Popular. E parece que isso aí foi uma sina, né, de eu ter escolhido esse momento. Então já tive, quando eu estive no Monte Cristo, tive passagem pelo profissional aqui no Goiânia, pelo Sub-19, né? Mas as pessoas gostam do meu trabalho mesmo, diante das categorias de base, descobrindo novos valores para os clubes. Allan, e como é que se deu essa trajetória? Você hoje está com 63 anos, 35 anos já trabalhando no esporte. Como é que você começou? Por onde você já passou ao longo dessa trajetória? Interessante, Nilton. Antes de eu trabalhar com o futebol, eu trabalhava numa academia de artes marciais, que era do nosso finado Hugo Nakamura, que é uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande também, falecido. E eu morava na academia dele, era praticamente um menino de rua, morava na academia, ele me deu a academia para morar, para treinar. E diante desse trabalho que eu desenvolvi na academia, dando aula para crianças também, na época, judô, karatê, e eu passei a ter o fascínio pelo futebol, porque eu já tinha tentado ser jogador de futebol na minha infância, e não consegui porque era filho de família pobre e às vezes saía para jogar bola. Nunca vi sentir tanta fome, viu, Milton? É verdade. Quando se termina um treinamento, uma partida de futebol, sempre olho para os meninos aqui e falo, né? Então a gente chegava em casa, aquela dificuldade, a mãe lavando roupa para poder tratar da gente e não tinha o que comer. Então aquilo foi fazendo, eu falei, gente, não dá, tem que trabalhar. E comecei a trabalhar e logo formei uma equipezinha de bairro, que era denominado Mr. Funk. Esse Mr. Funk conseguiu conquistar o título na época de Dente de Leite. E esse trabalho com o Dente de Leite do Mr. Funk me levou para o Monte Cristo, com o Marcinho Fleury, me levou para o Monte Cristo. E do Monte Cristo eu recebi o convite, então, na época, do Raimundo Queiroz, que era o diretor de futebol amador do Goiás. E me levou para o Goiás inicialmente como supervisor. E eu comecei o trabalho de supervisor, o Matinho era treinador da categoria Infanto Juvenil, que existia na época. Depois promoveram o Matinha para o Juvenil, eu fiquei com o Infanto Juvenil. Depois o Matinha foi para os Juniores, eu fui para o Juvenil. E com isso eu criei mais duas categorias inferiores ali na época, que era o Tampinha, o Dente de Leite, o Infantil e o Juvenil. Então tudo começou nisso aí, de lá pra cá a gente conquistei vários títulos lá, né? Tive a felicidade de não revelar, porque revelar é um nome muito forte, nós não ensinamos, não revelamos, nós descobrimos.
Difícil é você descobrir e escolher o elemento que tem futebol e que tem o perfil de vencedor. E com isso a gente vai continuando na luta até hoje. E aliás, o Fernandão começou com você. Teria sido ou é a sua maior descoberta no futebol, o saudoso Fernandão, campeão do mundo pelo Internacional? Não pode dizer que não foi, né? Porque o Fernandão eu descobri ele na escolinha com 11 anos de idade. E interessante que ele jogava na escolinha como zagueiro. E sempre que tinha jogadas de bola parada, Fernandão descia na área, ia cabecear, e aquilo chamava a atenção, que era a virtude dele no cabeceio. E um dia conversando com ele, né, amigavelmente, falei assim, eu acho que eu vou começar a colocar você de centroavante, porque centroavante, não, que me desculpe os zagueiros, né, que centroavante tem muito mais valor do que zagueiro. E realmente deu certo, né? Ele passou a jogar como centroavante, como meia, né? Que era um jogador. Antes ele era zagueiro? Antes ele era zagueiro na escolinha de futebol, treinava com o meu amigo Gilson, lá de Mineiros, né? O Gilcinho, que deve estar hoje, que era professor dele na escolinha. E eu observava os garotos da escolinha para promover para a categoria de base. Então naquela época nós tiramos vários jogadores de lá. E Fernandão teve a felicidade de se tornar um dos grandes jogadores e, por que não dizer, uma das grandes descobertas minha, né? Não revelação, mas de todos os que mais destacaram hoje no cenário nacional foram o Fernandão e o próprio Ronildo, né? Que foi negociado com o Botafogo, depois foi para o Atlético Mineiro, onde foi o auge dele, né? Lúcio teve no Flamengo também foi o menino que, quando na época o nosso finado Robson Alves e o Zé Mário trouxeram ele de Alvorada, lá do Tocantins, ele passou, foi por mim na peneirada, né? Passou para aprovação da gente. E dessa forma aí, Nilton. E vamos agora descobrir para o Galo, né? Que nós estamos falando muito nos outros, não estamos falando do Galo. Nós precisamos agora resgatar o Galo e formar jogadores para o Galo, porque o Galo está precisando demais do Goiânia Esporte Clube. Bem, estamos recebendo hoje Allan Kardec Alves Pinto, um dos maiores reveladores de talentos do futebol goiano, participando conosco aqui do programa Mão na Mesa, internauta. Participe conosco através das redes sociais. Antes da gente entrar nessa fase sua, que na atualidade é o Goiânia, eu me recordo de uma entrevista sua com repercussão nacional, quando do passamento do Fernandão, você chorando, me parece que ele inclusive chegou a presentear você com um apartamento. Queria que você pudesse falar com o internauta em relação a isso, porque às vezes, Allan, o cidadão quando começa, como eu sempre falo, na época das vacas magras é uma coisa, depois que as vacas engordam, e aí ele passa a ser dono de fazenda, de muitas cabeças de gados, o dinheiro chega, a fama chega, muitas vezes esquece de quem abriu as portas. E no seu caso, me parece que o Fernandão nunca esqueceu, né? Realmente. Ele era uma pessoa de uma personalidade incrível, porque a gente não pode negar que em determinados momentos da formação dele, treinamentos, ele tinha personalidade forte. Muitas vezes nós tínhamos condição de quase chegar até as vias de fato nos treinamentos, devido à personalidade dele. Mas aí ele não deixou de reconhecer. Aí quando ele foi vendido para a França, essa coisa toda, ele um dia me surpreendeu, quando ele me ligou e mandou escolher um carro para mim. E quando ele tinha ido para a França, já tinha tempo que nós não falávamos. E eu pensava até que ele tinha esquecido, pensava até que ele tinha alguma mágoa, né? Por eu cobrar tanto dele, exigir tanto dele nos treinamentos, às vezes não convocá-lo para jogos, às vezes deixá-lo para a segunda opção. E foi diferente. Ele ligou e falou: escolhe um carro para ti, eu vou te presentear, as coisas estavam difíceis para mim, mas agora deu uma melhoradinha e eu vou te presentear. Então aquilo para mim foi uma coisa incrível, né, cara? E realmente a gente modesto, né? Eu escolhi na época um Golzinho, que é o carrinho que eu tenho até hoje, 4 portas. Isso foi que ano? Você lembra? Eu não lembro, cara. Eu não marquei na memória, sabe? Sim. Mas aí escolhi esse carrinho e ele falou: porra, cara, eu falei pra você escolher um carro. Eu falei: não, rapaz, isso aqui tá bom. Eu tinha um Fusca, né? Andava de Fusquinha, entrei num Gol, pra mim eu tava numa Ferrari. Que isso, velho. Entendeu? Então, com o passar do tempo, depois ele veio para o Inter e depois que ele foi campeão da Libertadores, né? Tudo. Eu estava tendo dificuldade com o apartamento que eu tinha financiado, não dava conta de pagar as prestações, 23 prestações atrasadas, anúncio no jornal, leilão,
e os compradores tocando campainha para ver o apartamento, mas eu morava lá, não deixava entrar. E pensei na época, rapaz, que eu tinha que recorrer a alguém para poder quitar esse apartamento meu. E veio, procurei, e o único que eu tive coragem de ligar foi para ele, rapaz. Aí quando eu liguei para ele já sabia a dificuldade da gente. Quando eu liguei, ele falou, não, desligou o telefone, e eu falei, vixe, fui cortado. Aí passou um pouquinho, ele ligou novamente, né? Falou assim, não, vou ligar, eu liguei para ti, não vou gastar seus créditos não, tá? Aí foi conversando e eu expus o problema para ele. Ele não teve dificuldade, rapaz. Ele falou assim, olha, eu estou embarcando agora, que eu estava indo para um jogo da Libertadores, estou embarcando agora, mas a minha esposa Fernanda vai te ligar aí você fala com ela. Passou um pouquinho, ela ligou, eu fui falar do problema, ela falou, não, Alan, não quero saber do problema, a Fernanda simplesmente pediu para mim depositar um dinheiro para você. E na época, a atualização das prestações era R$4.500, a quitação do apartamento era R$2.500, eu expus as duas situações para ele. E aí quando foi, eu falei com ela falou, meio-dia vai estar na sua conta. Quando foi o meio-dia, que eu pensava que ia estar os R$4.500, que era um dinheiro bom na época. Você lembra que ano foi isso? Não lembro, Milton, acho que tem mais ou menos ali para... Foi quando o Inter foi campeão? Foi, mais ou menos naquela época. Foi quando ele estava disputando a Libertadores. Ele estava no auge. Que eu lembro que eu estava no aeroporto para poder embarcar para um jogo no Paraguai. Foi antes da conquista do título, né? Isso. Aí quando foi no meio-dia que eu fui no banco tirar o extrato, estava lá os R$12.500. Aí eu fiz a quitação do apartamento, né? E depois o interessante é que eu liguei para agradecê-lo, tudo, né? Em determinado momento da conversa eu falei para ele, né? Falei assim, olha, filho, isso aqui não é doação, eu vou pagar esse dinheiro para você. Ele falou assim para mim, beleza, quando você tiver o dinheiro, você me liga que eu quero encontrar com você e vou dar um murro bem no meio da sua cara. Aí falou, né, que isso aqui é o mínimo que ele podia fazer por mim, que... Aí eu disse a ele, né, que pensava que ele tinha mágoa por causa dos nossos contratempos, disfunções. Ele falou não, que me tinha como segundo pai, e que se eu não tivesse feito aquilo com ele, ele não teria chegado, que ele tinha planejado um dia jogar no Serra Dourada, mas que ele cruzou o oceano, que ele tinha ido jogar em grandes clubes do futebol mundial, que ele estava no Olympique de Marseille na época, né? Depois veio para o Internacional, e em consequência, rapaz, eu acho que é em função do que ele fez, rapaz. Depois disso tudo, ele foi campeão da Libertadores, ele foi campeão do mundo, né? E a fatalidade foi aquela o propósito que nós todos sabemos, né? Que se ele foi por alguma razão. Alan, para a gente poder finalizar aqui no programa Mão na Mesa, que é rápido, algo assim objetivo que nós estamos trazendo aqui para o internauta conectado e plugado, teria sido esse fato, tudo isso que aconteceu, o maior troféu em termos de futebol que você tenha recebido até hoje, a gratidão de alguém que você viu quando não era nada e depois no top, no auge, você precisou e ele recorreu? Realmente é surpreendente, né, Nilton? Porque hoje você vê no mundo do futebol, todas as pessoas que a gente conversa, conta essa história, que eu tenho muito orgulho de contar isso, elas se sentem surpreendidas, né? Porque e te emociona, né? Eu sinto quando você fala, me lembro da reportagem em nível nacional, você chegou a chorar em momentos. Verdade. Então me surpreendeu muito, porque que, assim, na minha modéstia, eu acho que eu não tinha esse crédito todo que ele dava a mim. Porque ele não dava uma entrevista sem citar o meu nome. E eu tenho até a manchete no jornal, que quando ele foi campeão lá da Libertadores, uma das manchetes do jornal foi: Fernandão dedica título a seu mestre. Entendeu? Então naquele momento passa tanta coisa na cabeça da gente, que eu pensei assim, nossa gente, será? Porque tem pai, mãe, filhos, esposas, avós, tios, né? E a gente naquele momento foi especial. E eu pensava que realmente ele podia ter alguma mágoa, mas não. Como eu falei, ele era um cara muito marcante, muito especial mesmo, e todos que foram parceiro dele não ficaram na mão. Mão na mesa para você. Obrigado por participar conosco. Bata comigo aqui nessa mesa aqui, Alan.
Mão na mesa. Eu que agradeço, Nilton, por essa oportunidade, que isso aqui é muito importante para a gente, em especial para o Goiânia Esporte Clube também. Bem, para você. Eu que agradeço. Allan Kardec Alves Pinto, conosco aqui no programa Mão na Mesa.